Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Cauã, aqui da Fortaleza Cursos, membro da equipe, e hoje a gente está com o nosso convidado Hugo Paixão. E antes de mais nada, comenta, curte, compartilha para os seus amigos também verem e roda a vinheta do Geração do Futuro. Hoje o tema do Geração do Futuro vai ser amigo ou colega? O perigo de escutar quem não tem compromisso com o seu destino. E hoje o Hugo está aqui com a gente. E aí, Hugo, tá feliz de estar aqui? Mais um encontro, né? Mais um Tá podcast. nervoso, né? A gente sempre fica um pouquinho, né? O dia que perde o frio na barriga de estar fazendo atividade, até porque a gente está aqui em plateia, né? Todas as nossas gravações têm sido assim. Todos os alunos que estão fazendo parte do programa, né, de desenvolvimento aqui da Fortaleza Cursos on the Job Training, as imersões, está todo mundo aqui, e os novos que estão chegando, né? E para mim é sempre uma alegria, né? E é um tema, né? A gente vai falar hoje sobre a diferença do amigo e do colega, né? Isso é uma coisa que eu converso muito até com os meus filhos em casa, né? Sobre a gente ter essa percepção, saber diferenciar o que é amigo de colega. E eu acho que vai ser um tema muito legal para a gente debater, né? Não somente nós dois, mas a galera que está aqui, porque eu, de alguma maneira, até para começar, o pessoal que está aqui na plateia e você que está de casa, alguém aqui já sofreu frustração por causa de amigo? Você achava que era amigo e de repente você descobriu que não era? Já aconteceu? Então, muitas vezes? Então, e é justamente por isso. E hoje, eu acredito que no final do nosso bate-papo, a gente vai fazer com que não somente o pessoal que está aqui, mas até quem está assistindo em casa, consiga compreender, né, que são fases. Sim. Né? Tem gente que vai entrar na nossa vida, tem um propósito, né, tem um porquê que ela entrou, seja para fortalecer ou seja para fazer a gente aprender alguma coisa, e tem outras que vão permanecer. Né? Então a gente precisa realmente desenvolver esse nível de consciência, porque de alguma forma sempre vai haver desconforto, né? Quando a gente tem, quando não tem, isso é normal. Mas quando a gente começa a ressignificar, fica tudo mais fácil. Hugo, eu estou muito feliz em receber você aqui no nosso treinamento. Para a gente é uma alegria imensa, né, pessoal? E eu tô com a primeira pergunta aqui para poder te fazer, se não for muito incômodo, né? Vamos embora, a ideia é essa. Porque a gente é jovem, a gente fica nessa percepção, né? Apesar que tu não tá mais tão jovem assim não, né? Tu começou aqui jovem, né? Eu tô com 20 anos ainda. 20 nada, né? 21. 21, já tá com 21. Hugo, vamos lá. É muito comum na nossa idade a gente achar que todo mundo que anda com a gente, ri das nossas piadas e tá no mesmo rolê, são os nossos amigos. E pior, às vezes o jovem prefere ouvir conselhos desses colegas do que os próprios pais. Sim. Né? E acaba quebrando a cara. Infelizmente, eu sou jovem, eu já passei por isso também. Inclusive, já eu sou jovem, já passei por isso também. Não entendi porque que ele riu. Não, porque assim, eu já discuti muito com a minha mãe, não vou ser hipócrita aqui com vocês. Né? Já fiz minha mãe chorar por rebeldia, por achar que ela tá errada, e eu, nariz em pé, o ego sempre fala mais alto, né? Mas quando a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente cria essa percepção, né, de maturidade. E eu queria te fazer essa pergunta, Hugo, por que a gente comete esse erro tão perigoso de confundir o coleguismo com a amizade de verdade? Perfeito. Primeira coisa importante, né, para quem está chegando aqui agora, quem está assistindo a gente de casa, né? E quem vai assistir depois também, né? Eu costumo dizer que um dos grandes equívocos que a gente comete na nossa vida é fazer separações Existe uma separação de fases da vida. Até existem estudos neurocientíficos que falam que o ser humano, a cada 7 anos, ele sofre uma metamorfose de pensamentos, percepções e tudo mais. Mas um grande equívoco que a gente comete é fazer uma separação da nossa vida de fé com a nossa vida que a gente chama de vida secular. O que é a vida secular? Trabalho, família, né? Rotina. Né? Então, por exemplo, eu mentoro muitos executivos, mentoro muitos empresários e mentoro muitos jovens que estão começando. E sempre nas minhas mentorias, um dos tópicos que eu bato é sobre fé. Não é sobre religião, sobre fé.
E aí você vai entender onde eu quero chegar. E alguns empresários, por exemplo, que eu mentoro, no início das mentorias comigo, eles diziam que não acreditavam em Deus. Né? Sim. Não acredito em Deus. Inclusive, se puder pular essa etapa, eles falavam assim para mim, né? Se puder pular essa etapa, eu acho até melhor. E eu falava, não tem como eu pular a etapa porque faz parte do contexto. Se eu pular essa etapa, eu vou estar eliminando uma parte muito importante de tudo aquilo que eu tenho para te passar. E por que eu estou pontuando isso aqui agora? Porque fé não tem a ver com religião. Fé tem a ver com eu entender que existe algo que vai para muito além da minha vida aqui na Terra pela vida. Por que eu digo isso? Porque como eu tenho fé e leio a Bíblia fala que Deus criou a gente para ser dependente dele. Tá? Eu não estou falando sobre a visão de nenhuma religião. Estou falando sobre a visão de vida. Então eu fui criado, estou na Terra para viver e explorar a Terra, tá? O ser humano, ele foi criado com o propósito de poder explorar a Terra. Então você está aqui na Terra para explorar. Ponto. Só que o que vai fazer eu explorar e como eu explorar, qual é o meu objetivo de exploração, muitas das vezes na minha caminhada em fé, eu vou começando a perceber. Até que vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá claro para vocês? Ponto. E aí entra um ponto importante. Por quê? Nós somos um ser independente. Nós fomos criados para sermos um ser independente. Independente que eu digo é, as minhas decisões, elas são decisões individuais. Vocês estão me acompanhando aqui? Então, quando eu tomo uma decisão, eu estou tomando uma decisão que vai acarretar, as consequências da minha decisão acarretam sobre a minha própria vida. Não é sobre a vida do Nicolas, é na minha. Então, quando chega uma informação para mim que eu tenho que analisar, eu penso e decido, essa decisão, de alguma forma, por exemplo, no meu caso, eu tomo uma decisão, se eu tomar uma decisão ruim, impacta hoje na tua trajetória, porque tu trabalha com a gente. Amanhã, se você não estiver mais trabalhando com a gente, é uma outra situação. Mas eu tenho hoje que ponderar isso também. Eu não posso sair tomando qualquer decisão, porque isso impacta na vida de quem trabalha com a gente, quem estuda com a gente. Existe toda uma responsabilidade. Mas mesmo com tudo, eu ainda continuo tendo que tomar uma decisão, ok? Então, no aspecto da decisão, eu sou um ser independente. No aspecto da decisão, cada um aqui, vocês são seres únicos e independentes. Mesmo com os pais, avós de vocês. Qual é o papel da família? O papel da família é de orientar, de pavimentar, de mostrar para que vocês, no momento que tiverem autonomia de caminhar sozinho, vocês saberem qual é a melhor decisão a ser tomada. Não é que você vai sempre acertar. A gente mais erra do que acerta na vida. Mas, quer ver? Muitas das vezes, quem aqui, por exemplo, já passou por um problema, que veio a consequência do problema, e aí você pensa assim, por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi meu pai? Alguém já se sentiu assim alguma vez? Isso é muito comum. Por quê? Porque nós somos um ser independente. A gente foi feito para sermos na Terra um ser independente, mas dependente de algo que é maior do que a gente, né? Que minha fé faz eu sempre acreditar em Deus. Pode falar, Carl, pode falar. Então, você acha que, assim, quando a gente é mais novo, naturalmente a gente tem o anseio de querer descobrir novas coisas. Perfeito. Então, vamos lá. Qual é a fase da vida que a gente começa mais a dar trabalho para a família? Fase dos 14 anos. Adolescência. Isso. Né? A partir lá dos 13, 14 anos de idade, é a época que os pais da gente começam a falar assim, nossa, era bom quando você era criança. Não é assim? Por quê? Porque a vida, ela é feita em fases. A fase número 1 da vida, se a gente puder separar a nossa vida, ela é separada em 4 fases. Então você tem a fase da instrução, que vai da tua idade 0 até os seus 25 anos. Dos 25 aos 50 é a fase da obtenção, que é quando você quer trabalhar, construir, comprar, né, as coisas suas, a fase da obtenção. Depois, você tem a fase dos 50 aos 75, vamos dizer assim, a fase da devolução, que é quando você começa a ensinar a próxima geração o que você fez. Um dia você vai estar nesse lugar. E, por fim, dos 75 aos 100, que seria... Isso eu estou falando num modelo redondinho que todo mundo vivesse 100 anos, tá? É a fase do descanso, que a gente chama de aposentadoria. Vivemos num mundo muito mais acelerado.
Por exemplo, a fase da instrução é do 0 a 25, certo? Só que a nossa vida é tão acelerada que a fase do 0 aos 25, a gente começa a ter a necessidade de autonomia com 14, 15 anos, que é chamado de pré-adolescente ou adolescente. A adolescência é a fase da vida que começa a vir as vontades individuais. É a fase que você começa a querer meio que se descolar do seu pai e da sua mãe para começar a tomar suas próprias decisões. Aqui, até aqui todo mundo tá me entendendo? Sim. Por isso que os pais da gente sentem pra caramba, porque você até ontem, você era grudado com teu pai, com tua mãe, com teu avô, com tua avó. De repente, vocês dormem e acordam numa versão diferente. Aí, do nada, vocês começam a ficar emburrados. Característica da adolescência, ó. Vocês fecham a cara do nada. De falar. Vocês param de falar. Vocês já começam a não mais compartilhar as coisas como compartilhavam. Vocês chegam em casa, pai e a mãe de vocês, ou o responsável de vocês, vira e fala assim, como é que foi lá na escola? Aí vocês falam assim, legal, maneiro. Aí eles querem ir a fundo, né? Mas me conta, ô Renato, como é que foi? Pô, não me enche não. Aí vocês começam a fazer umas manifestações de individualidades. E aí que entra o ponto importante, porque na adolescência vocês começam a ter, como eu comecei, a ter a primeira manifestação das vontades individuais da vida. Até aqui vocês estão me entendendo, né? E aí, com isso, o problema todo é que na adolescência eu ainda não desenvolvi maturidade emocional e psíquica. Então eu tenho um corpo mudando, hormônios mudando, minhas feições já não são mais as mesmas. Então eu tenho um corpo mais avolumado, diferente, porém com uma mentalidade ainda um pouco mais infantilizada em processo de transformação. E aí é que entra o ponto importante. Por quê? Porque essa é a minha característica, a minha essência. Eu fui feito para ter decisões individuais. Então na adolescência vocês começam a fazer essa transição. E é nessa transição que, pelo fato de muitas das vezes vocês não entenderem o que está acontecendo na cabeça de vocês, que vocês começam a ficar reativos, estressados, nervosos, sem paciência. Na minha época, a gente chamava de pagar mico. Quando, por exemplo, minha mãe me levava na escola. Um belo dia eu falei assim, não, mãe, agora eu não quero mais que tu me leve, não. Pô, aquilo foi um choque para minha mãe. Ué, como assim? Não vou te levar mais? Só arruma um lugar para você, Natan, uma cadeira. Não vou te levar mais por quê? E aí, por exemplo, minha mãe, se ficasse me esperando na porta da escola, eu com a minha galera, eu fazia de conta nem que minha mãe existia. Alguém aqui já fez isso? De ver o pai e a mãe perto e fingir que não existe, porque não queria... Na minha época era chamar pagar mico. Isso. Pronto, a Brenda já gosta dessa parte. Tem gente que não gosta. E é esse o ponto importante. Aqui eu estou dando uma exemplificação para vocês entenderem o porquê que vocês começam a mudar o comportamento. E aí entra um segundo fator, que é o fator do quê? Vocês começam a fazer uma transferência de referência. Que é esse o ponto. Aqui é que mora o perigo. Por quê? A adolescência é conhecido por muitos profissionais da área, por exemplo, de psicologia, educação, como fase de influência. O que é fase de influência? É quando você está se descolando da sua família e você começa a pegar outras referências de relacionamento, ok? Uhum. E aí vem amigo, colega, um monte de gente. E fato, vamos lá, quem são os mais legais? Os nossos pais ou os nossos amigos da rua? Quem são os mais legais? Essa é a grande realidade. Hugo, eu queria compartilhar uma coisa, não fugindo muito do tema. Pode falar. Mas como aqui todo mundo é jovem, adolescente, e eu me incluo nisso, eu, por exemplo, eu estou com 21 anos, né? Uhum. Eu tenho uma certa maturidade, só que quando eu era mais novo, eu tinha aquele anseio de querer ficar com todo mundo, de achar tudo muito bonito, de ter muitas curtidas é maravilhoso, de ter isso aqui de amigo é maravilhoso. Uhum. E hoje, com 21, eu tenho uma percepção totalmente diferente daquilo, Uhum. sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu fico numa transição de, tipo assim, de uma pessoa mais velha e de uma pessoa que, querendo voltar
você tá é um conflito. Alguns chamam isso de síndrome de Peter Pan. Alguém que lembra do personagem Peter Pan? Peter Pan era um personagem que ele era adulto, mas queria ser eternamente jovem. Né? Mas ele você não acha crescia. que isso é uma fase? É uma fase. É uma fase pelo seguinte, tá? Isso daí está diretamente relacionado a uma outra coisa também. E porque tem pessoas que ultrapassam essa idade e não criam esse senso de percepção? Traduzindo, por que tem gente que está muito mais velha, mas parece que nunca cresceu? Né? Às vezes vocês podem ter até alguém na sua família assim, né? Às vezes um tio, sabe aquele tio garoto? Quem tem na família tio garotão? Tipo assim, o cara já tem lá para os seus quase 40, mas bota ainda aqueles bonezinhos, se veste como se fosse um garotão. Alguém tem isso na família? É muito comum, tá? E até engraçado às vezes, né? Porque às vezes você vê aquele tiozão, por exemplo, eu mesmo, eu faço minha barba todo dia, né? Se eu deixar crescer, minha barba já tá branca. Aí, se eu tentar, por exemplo, semana passada na gravação do podcast, eu tava com a blusa do Garfield, né? Que foi minha esposa que mandou eu usar, tá? Porque não sou eu, não. E o Gabriel de terno. Hã? E o Gabriel de terno, né? O podcast passado o Gabriel tava de paletó e eu de blusa de Garfield, né? E a minha esposa, por exemplo, que é mais nova do que eu, 9 anos, ela sempre tenta trazer essa imagem mais jovial minha. Ela fala que eu fico parecendo muito mais envelhecido e tal, aquele jeito, né? E ela, não, tem que usar coisa mais despojada e tal. Tudo bem, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas, por exemplo, eu tenho a minha identidade ela é muito bem formada nisso. Então, se eu tiver com a blusa do Garfield, ou se eu tiver hoje como eu estou de blusa de botão, ou se amanhã eu estiver usando terno, para mim, isso não vai diferenciar muito do que eu sou. Então você acha que isso é uma identidade? Às vezes, muitas das vezes, até uma crise identitária, sim. E aí, às vezes, está diretamente relacionado às próprias influências e interferências. Entendi. Uma coisa que eu tenho aprendido, e olha que eu converso com tanta gente, até vamos dizer assim, que a gente olha, né, humanamente de sucesso, e eu percebo uma coisa importante. As pessoas que são bem-sucedidas, elas não se preocupam muito com esses modelos, não. Elas não se preocupam. Elas não se preocupam, por exemplo, porque elas entendem que tudo na vida é transitório. Né? Às vezes, uma vez eu estava tomando um café com um empresário, o cara tem uma empresa, um faturamento muito, muito, muito bom. Aí a gente foi tomar um café, ele olhou o cardápio, né? E ele falou assim, cara, esse café tá caro, não vou tomar café aqui não, vou tomar em casa. Assim. E o cara, meu irmão, vou te falar, o cara tem dinheiro. E ele olhou e falou assim, cara, não vou não, tá muito caro, pô, não vou pagar não. Eu tomo em casa. Aí aquilo me deu um ensinamento muito grande. Por quê? Porque às vezes a gente quer pagar de bonzão em situações que estão incompatíveis. E pessoas bem-sucedidas, e aí quando eu falo bem-sucedida, não é só financeiramente falando não, tá? Conscientemente falando, elas passam a não se preocupar com esse tipo de coisa. Cara, se dá, dá, se não dá, não dá. Então, o ponto central aqui é por que as pessoas muitas das vezes entram nessa confusão e nesse conflito? Por questões de autoafirmação, por questões de querer passar para o outro uma imagem que não é elas. E eu vou te falar uma coisa, às vezes até o fato de você querer passar algo que você não é, porque, por exemplo, eu quando eu converso com uma pessoa de 16, 17 anos de idade, eu não consigo mais desenvolver uma conversa, mesmo eu querendo estar, mas parece que eu não consigo mais me enturmar. Tá certo. Conseguindo entender? Tô entendendo. Eu não consigo mais, tipo assim, fulano fala pra mim, caramba, eu consegui tantos seguidores que não sei o que, eu olho pra aquilo e eu falo, cara, entendeu? Que loucura, pra quê? Só que quando eu tinha 16 anos de idade, eu pensava diferente, né? E é muito bizarro essa parada da adolescência para a juventude. Sim, porque é o que a gente está aqui batendo assim, eu no tenho ponto. Medo de ficar velho. Eu vou ser muito sincero contigo. Compartilhando com vocês. Tá? Eu acho e quem está em casa também. Aqui, ó, compartilhando com vocês e o YouTube. Fala, Renato. Calma, muito cuidado. Não, eu sei, mas olha só, eu acho que é mais pela questão da idade. Eu tenho 21, ainda estou aproveitando a minha juventude. Só que o meu... Eu tenho 17, tenho o mesmo medo. Exato, sabe aquele medo de você, tipo assim, chegar numa certa idade, você, sabe, até pela aparência e tal, ficar o pessoal olhar diferente. Tu não tem esse medo? Aí, eu tô compartilhando da mesma coisa que todo mundo tem, não é?
Não dá medo? Ah, Cabelo branco. Eu olhar nos... Brenda, assim, agora eu entendo porque as pessoas fazem cirurgia plástica. Rinoplastia, faz um negócio... Ah, não. Se eu tivesse dinheiro, eu faria. De conquistar as minhas coisas, eu não tô falando ficar velho e ficar tudo plastificado. Eu queria ficar plastificado. falaram, eu antigamente vivia, caraca, eu quero ser mais velho, imagina ter barba, sei lá o quê. Aí hoje ficou me olhando no espelho, porque eu tenho que fazer barba 3 vezes, de cada 3 dias, né? 3 vezes por semana. Pô, ficar cheio. Aí eu me olho, caraca, eu mesmo, cara. É. É impossível, bate aquele... Aí tu imagina tu tá de cabelo branco, de barba branca. Aí não dá. Tu vai se aceitar? Não, Tem que ter aí autoaceitação. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Olha só, isso é bem legal. Ano passado, uma aluna minha, quando eu dava aula na SOS Computadores na década de 2000, eu comecei a dar aula com 16 anos de idade. Ela foi minha aluna, eu devia ter uns 17, 18 anos. E ela é minha seguidora no Instagram. Aí ela foi no meu direct e ela tinha uma foto que ela tirou comigo quando eu dava aula. Quando eu olhei, eu falei assim, cara, quem é esse aí? Né? Uma pessoa totalmente diferente. Mas foi muito legal porque me trouxe ali uma janela emocional muito interessante. Por quê? Porque aquele garoto que eu olhei na foto, 17 anos, é um cara sonhador que imaginava o futuro dele. Cara, será que eu vou conseguir e tal, né? Porque eu já falei em outros podcasts aqui que minha vontade, meu desejo de me tornar empresário surgiu com 7 anos de idade. E nos meus 7 anos de idade, quando eu disse que eu queria ser empresário, tadinho, minha mãe com medo de eu sofrer, falou, você é pobre e não vai dar. E realmente, assim, minha mãe, em parte, ela tinha razão, porque eu quebrei 4 vezes, cara. Eu tentei 4 vezes ser empresário da primeira vez, não consegui, fui dar certo na 5ª. Então, o ponto é que, mas, eu tinha um ideal. Ali eu tinha uma vontade, e essa vontade é que me fez permanecer fazendo o que eu precisava fazer. O que eu estou querendo explicar para vocês aqui? Cara, uma coisa importante. Biologicamente falando, o nosso relógio continua sendo progressivo. É tic-tac para frente. Então, a sua barba, que hoje é 3 vezes por semana, amanhã vai ser todo dia. O meu tem que fazer praticamente dia sim, dia não. Por quê? Eu durmo bem. No outro dia já estou com as barbas aqui. Minha mulher fala, vai fazer a barba que tá feio. Né? Cortar cabelo, assim como homem, é até engraçado, né? Porque hoje eu tô tendo, por exemplo, que... Cara, eu vou falar aqui, minha mulher vai me matar, mas não me entendam mal. Até depilar a orelha hoje eu tenho que depilar. Por quê? É sério. Por quê? Porque eu tô crescendo, né? Então, antes eu não tinha isso. Agora eu tenho que ter. Homens aqui saibam disso. Um dia vocês vão ter que fazer isso também. Os pais de vocês, às vezes, já fazem. Por quê? Porque eu fui descobrir que a orelha é a parte do nosso corpo que ela não para de evoluir. Se a gente vivesse 200 anos, a gente tinha a orelha do Dumbo. Olha que legal. Porque não para. Então, assim, são coisas que vão acontecendo. Meninas, vocês estão em transição. Então, a forma, por exemplo, hoje eu estava no carro vindo para cá falando com a minha filha, alertando ela. Por quê? Ela ainda tem uma mente infantil, só que o corpo dela está mudando. Aí eu falo para ela, minha filha, ó, você tem que começar a ficar atenta, porque as pessoas já não te olham mais como uma criança. Então, esse medo do futuro, o medo não é um sentimento ruim, porque o medo, ele te leva à atenção das coisas. O que não pode é isso se transformar em um sentimento paralisante, do tipo assim, não vai dar para mim. Porque qualquer um é capaz de conquistar. A partir do momento que segue o quê? Minha decisão, ela segue princípios? Se você tem dúvida sobre o que é princípio, assista o podcast que a gente fala sobre princípios e valores. Cara, minha decisão envolve princípios. Os valores estão ali alinhados com aquilo que é certo, que é correto, que é justo. Eu estou buscando, por exemplo, caminhar com pessoas que estão, que é o nosso tema hoje, né? Eu estou andando com pessoas que estão de fato contribuindo com o meu destino, ou eu estou simplesmente andando por andar com pessoas? Essa fase da vida de vocês, vocês já começam a ter essas primeiras experiências e avaliações. Você já tem que começar a perceber. Tem pessoas que vão estar perto de vocês que não contribuem absolutamente nada. Por que não contribui? Porque o que você tem como uma ideia de vida, ela tem uma ideia totalmente diferente. É por isso que eu não consigo desenvolver uma conversa com essa pessoa. Exatamente. Por exemplo, eu sou considerado, né, eu era um garoto precoce. Né? Todo mundo me chamava de precoce. Por quê? Eu com 17, 18 anos,
Os meus papos já eram papos de pessoas mais adultas. Sim, Então eu dificilmente conseguia andar com pessoas da minha idade. sim. Hoje, a maioria das pessoas com quem eu converso não são pessoas de 42 anos, são pessoas de 50, de 50 e poucos anos. Mas isso, para mim, tá tudo bem, eu não me preocupo muito com essas coisas, não. Mas por quê? Porque eu sei que isso é uma característica minha. E aqui entra um ponto importante. Muitas das vezes vocês até têm medo do futuro, medo dessas coisas, porque ainda não conseguiram desenvolver a sua própria autoconsciência de entender quem vocês são. Porque a partir do momento que você entende quem você é, as coisas vão ficando ainda mais definidas. Não estou dizendo mais fáceis. Porque a vida por si só ela não é fácil, isso é um fato. É uma luta danada. E na adolescência vocês começam a descobrir isso, né? Porque quando a gente é criança, tudo vem na nossa mão, sim ou não? O bife está cortado no prato, a comida quentinha na mesa, a cama está arrumada. Aí quando a gente chega na adolescência, aí, mãe, faz um ovo para mim. Vá lá você e faça. A cama que tu levanta que antes seus pais arrumavam, agora fala assim, ó, deixou a cama desarrumada por quê? Uma coisa que me dá raiva é minha mãe, quer um ovo, então vai lá fazer. Vai lá fazer. É que nem eu, quando eu tinha 14 anos, quando eu entrei aqui, eu tinha muito medo do futuro, Uhum. sabe? E eu ficava na minha cabeça, tipo assim, cara, o que vai ser de mim com 20 e poucos anos? Sim. E hoje, com 21 anos, eu já tenho praticamente uma vida não estruturada, mas um lugar onde eu consiga me sentir bem. Exatamente. E aí você vai olhar para trás e vai dizer assim, beleza. Deus cuidou de todas as coisas. Deus cuida. Porque quando a gente leva... Por isso que eu falo, não dá para separar. Por exemplo, se tem jovem que me para e fala assim, pô, Hugo, você poderia me dar um aconselhamento empresarial do que eu preciso fazer? Porque eu acho muito legal a sua vida. Eles falam assim para mim, né, o jovem mais novo, cara, eu acho muito legal a sua vida, eu quero muito fazer o que você fez. Eu falo assim, ó, não vai por essa linha não. Aí, mas por quê? Não, porque eu errei pra caraca, não faz isso não. Porque o ponto central é, se eu posso te dar um conselho, é um só. Siga a sua vida avaliando se as suas decisões estão pautadas em princípios e valores. Sim. Porque se vocês pautarem, porque não existe fórmula mágica de sucesso. Existe coisas que eu preciso fazer para que o próprio destino da minha vida comece a contribuir. Porque se eu não fizer, não tem como. É o que a gente treina aqui toda semana. Por exemplo, você está aqui estudando. Como foi você estava aqui estudando. Por que eu observei você? Eu não observei você porque era a melhor ou pior escolha. Não. Sim. Eu observei você porque você se fez aparecer. Você vinha para o curso, estava sempre engajado, estudando, querendo se desenvolver. Deu trabalho para tua mãe? Muito. Mas essa questão, por exemplo, eu não vou levar em consideração porque você é um adolescente que era rebelde com a tua mãe. Sim. Quantas vezes tua mãe vinha falar comigo, porque o Cauã tá me dando problema. Mas isso para mim não é crivo. Por quê? Porque eu sempre falo isso com os pais de vocês. Tudo bem, em casa são as relações familiares. O que eu posso falar é o quê? Como que ele está se comportando aqui. Agora, fato. A forma como vocês começam a lidar com os familiares de vocês vai muitas das vezes modelar o destino de vocês, tá? Isso é um alerta muito importante, até porque a gente está falando hoje. Vou dar um exemplo. A gente está falando sobre amizade e coleguismo, tá? E eu vou expandir um pouco mais isso aqui. Meninas que querem arrumar namorado. Vocês já estão nessa fase de começar a avaliar, sim ou não? Algumas aqui já estão avaliando, ou até já estão namorando. E os meninos já estão na fase também, adolescência, gente. É normal. Eu vou arrumar uma namorada. Como é que essa namorada é com a família dela? Vocês não avaliam. Ah, mas ela é linda, Hugo. Pô, Hugo... Mas vem um jovem e fala pra mim, pô, cara, a garota é gata pra caramba, meu irmão. Eu falei, tudo bem, cara, mas beleza... A própria Bíblia fala que a beleza um dia ela vai embora. Acaba. Ela vai acabar. Então, assim, é muito mais consciente da minha parte eu avaliar quem é a pessoa e não somente o externo dela. Como que ela é como filha, como que ela é como pessoa, isso é importante. Da mesma maneira as mulheres. Pô, Hugo, arrumei um menino na escola, o cara é lindo, é gato toda a vida. Tudo bem, ele é bonitão, porque, pô, ele é o jogador do time. E, legal, nada contra. Mas vamos lá, ele gosta de estudar? Pô, cara, estudar para ele é muito difícil. Ele é um bom filho, ele trata bem a mãe dele. Sabe, são perguntas que nessa fase vocês já deveriam estar avaliando. Por quê? Porque não se espantem.
Se você pode namorar com o cara mais bonito do mundo, mas se ele for, desculpa o português claro, tá? Se ele for tosco com a família dele, quando ele ficar íntimo de você, adivinha o que ele vai se tornar contigo? Tosco também. Porque vai virar campo de intimidade. Hugo, e voltando até o que você está falando sobre princípios e valores, eu precisei tomar uma decisão muito importante que afetou, né, o meu lado pessoal, mas assim, eu vivia dentro de um ambiente onde eu tinha muitos amigos, onde tudo era muito bom, e teve um determinado momento que eu olhei para a situação em si e eu falei, cara, não é essa vida que eu quero. Sabe? E eu simplesmente peguei as minhas coisas e eu fui. E aí as pessoas, o que aconteceu, que não sei o que tal. E é muito difícil, principalmente pra gente que é jovem, sustentar uma decisão, né? Porque aquilo não tá mais condizente com os seus princípios e valores, não bate, sabe? E aí eu queria te fazer essa pergunta, como é que faz pra gente poder, como é que a gente lida, né? Com essas decisões que a gente toma no dia a dia, fazendo essa separação, entende? Entendi. Entendeu? Bom, vamos lá. Já falei disso aqui outras vezes, mas vou recapitular, tá? O que a minha mente humana quer? Tudo que é mais fácil, mais confortável e que me gera resultado mais rápido. Estou falando alguma mentira aqui? Não. Tá. Geralmente, essas decisões são decisões perigosas. Exemplo. Aposta online. Conheço muito jovem que está debruçado na frente do computador tentando desenvolver uma estratégia para ganhar dinheiro com aposta online. Alguém conhece a gente assim aqui? Pronto. Então não estou falando nada, eu não estou falando nada normal aqui. Conhece, não conhece? Não estou falando nada de anormal. Hoje você chega, por exemplo, no YouTube, o que mais tem hoje é chamado até de, acho que é trader esportivo. Existe uma profissão que é trader de mercado de ações e tal, que são pessoas que compram e vendem ações e tal. Aí, quando veio o mercado de aposta, veio essa modalidade do trader esportivo, que são, né, profissionais que avaliam tecnicamente uma partida para poder determinar se vai dar certo, se não vai. Beleza. Mas, de qualquer forma, é uma linha muito tênue. Tanto o trader financeiro quanto o trader esportivo. Porque você vai estar lidando com dinheiro por si só, né? E tem muita gente, por exemplo, que não tem estrutura para lidar com isso. Com ganho e perda, com gestão, e aí vai para onde? Para a aposta, né? Que é o que acaba acontecendo e que vira uma grande ilusão. Hoje a gente está com um problema de saúde pública muito sério, porque hoje, cara, outro dia eu entrei num ônibus, peguei um ônibus, cara, o que tinha de jovem, eu vi jovem sentado no ônibus, de fone, com o celular na mão em casa de aposta. Não era um nem dois, não, eu via assim na fileira assim, via vários. Já vendo ali para fazer a apostinha deles assim, isso já se tornou algo corriqueiro. Sim. E aí é que entra, a pessoa ela cria um anseio na cabeça dela do tipo assim, cara, eu vou dar certo na vida vivendo de aposta. Quem ganha dinheiro com aposta é a casa de aposta. Por quê? Porque é ela que está trabalhando. Essa é a grande realidade, que muitas pessoas não entendem. Toda decisão que você toma, se ela segue princípios, em primeiro lugar, toda decisão que envolve princípios vai sempre envolver luta. Falei isso aqui na última vez. Você toma uma decisão que envolve princípios. Cara, preciso começar a estudar e me preparar para um concurso. É fácil? Não. Tu vai ter que perder noite de sono. Tu vai ter que abrir mão de prazeres e lazeres, muitas das vezes, para ficar debruçado em cima de computador estudando. Aí você decide fazer um curso. Cara, parece que é uma luta medonha, porque dá vontade de não estudar, é um porre danado. É assim. Envolve luta, porque é uma luta emocional, porque você tem que tomar uma decisão. O que a gente está falando aqui? Decisão. Cara, eu tomei uma decisão. Quando eu comecei a estudar, os meus colegas ficavam, na minha época, era jogar bola, soltar pipa, rodar peão, corrida de chapinha e jogar taco. Sim. Alguém sabe o que é jogar taco aqui? Coisa de rico. Coisa de rico. Muito pelo contrário. Meu amigo, sabe o que é jogar taco? Vou te contar de jogar taco. A gente pegava chinelo, 2 chinelos fazia uma casinha aqui, 2 chinelos fazia a casinha ali, cada um arrumava uma madeira no meio da rua, um pedaço de pau, jogava uma bolinha, outro tinha que derrubar a casinha do outro lado. Isso era jogar... Isso. Jogar taco. Então,
Não é golfe, não. Parece. A gente brincava dessas coisas na rua. E aí eu ia estudar e os meus colegas ficavam jogando taco, soltando pipa e tal, e ia ficar às vezes zoando. Pô, vem aí comigo aí, pô. E eu ficava com vontade de quê? E eu ficava com uma raiva danada dos meus pais. Falava, pô, cara, eu quero ser jovem, pô, eu quero jogar bola. Apesar que eu nunca ajudei muito a futebol, não. Mas, pô, eu quero brincar. E não conseguia, por quê? Porque às vezes, não é que eu não conseguia. Eu até conseguia, mas tinha horário, tinha dia para fazer essas coisas. Hoje não está mais assim. Sim. Mas o ponto central é, a forma mudou, mas a vida continua sendo a mesma coisa. Vocês agora que estão aqui, que são jovens, saibam disso. As mesmas decisões que lá atrás eu tomei, vocês estão tendo que tomar agora. Só num momento diferente da vida, porque agora não tem mais peão, pipa, bolinha de gude. Agora é o quê? TikTok, Instagram, rede social e jogo online. Vocês têm que começar a abrir mão. Pô, eu queria estar lá. Qual é o jogo agora da moda? Free Fire? Free Fire é antigo já, né? Já é antigo. Já tá antigo, né? Roblox. Hã? Muita gente joga Free Fire. Então, vou pegar o exemplo do Free Fire. Ou você vai abrir mão do Free Fire para estudar, ou você vai ficar jogando Free Fire, mas depois também não reclama. Por quê? Porque tem alguém que já está se movendo. Sim. Decisão. Eu acho que até o que a gente está falando, né, envolve muito essa questão dos temperamentos. Por quê? Aqui a gente estuda, né, a gente está a todo instante falando sobre os 4 temperamentos, né? E como... Você já aprendeu, Cauã, quais são os 4? Eu sempre pergunto para quem está aqui nessa cadeira. Quais são os 4? Assim, é difícil, né? Eu sei que é o colérico, o sanguíneo, o melancólico, o fleumático. Isso, perfeito. Certo? Essa hora é a hora que a Marina, quando assiste o podcast, ela fala, lá vai o Hugo de novo falar sobre isso. Mas tem tudo a ver, não tem jeito, é relacionamento. E uma coisa que eu coloquei aqui é como que o temperamento de um jovem pode deixar ele cego para falsas amizades ou fazer ele se afastar de pessoas que realmente querem o bem dele. E aí, pegando essa pergunta, a gente também pega aquilo que a gente estava falando, né, sobre decisões, sobre tomada de decisões, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa sanguínea. Então, para mim é muito difícil tomar uma decisão. Sim. E seguir firme com aquilo. Ficar firme na decisão. Exato. Você não. Bom, Marina, vou usar Marina. Marina já tem um temperamento já um pouco mais forte. Então, para ela... Colérica. Isso. Para ela é mais fácil. E aí eu queria que você me falasse o que faz, né, a gente se afastar de a gente ficar cego para falsas amizades e tudo mais. Então, na realidade, basicamente é o seguinte. A gente já falou dos 4 temperamentos, mas só dando aquela recapitulada básica para todo mundo lembrar e até os novos que estão chegando a aprender isso, tá? Colérico são pessoas decididas, geralmente com uma postura mais de autoridade. Quando bem treinados, né, geram resultados, né, de forma muito precisa. Quando não treinados, demonstram mais uma figura de autoritarismo, né? Porque o colérico ele é muito autoritário, né? Então, bem treinado, eles são grandes líderes. Mal treinados, dá muito probleminha, mas natural, mas vão se aperfeiçoando. Então, o colérico, por exemplo, ele tem que... Vou pegar um jovem colérico, né? O jovem colérico ele tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele busca muita autoridade nas suas relações. Então, geralmente, o jovem colérico, ele ama andar com quem obedece a ele. Você vê isso claramente. Roda de amigo na escola. Já viu que sempre na roda de amizade, sempre tem aquela pessoa que fica mandando na outra? Alguém já viu isso em colégio? Aquele amigo que manda, a amiga que manda? Alguém tem isso aqui? Sim. Pronto. Pode beber. Esse é o tipificado colérico, né? O colérico, ele gosta de andar com gente que obedece ele. Perigo. Porque por exemplo, o jovem colérico, ele precisa buscar um contraponto. Sim. Porque se eu ficar andando só com pessoas que fazem o que eu quero, cadê o equilíbrio? Cadê o confronto? Cadê a análise? Será que as minhas decisões são realmente as melhores? Porque esse é um grande problema. Por exemplo, o colérico tem uma dificuldade danada de reconhecer uma dificuldade quando não treinado ou quando ainda imaturo. Então, por exemplo, você jovem que tem amigo colérico, cuidado nesse aspecto. Por quê? Porque o colérico, ele acha que sempre tem razão. E às vezes ele está tomando uma decisão ruim e ele arrasta um monte de gente com ele.
Porque eles têm uma figura de fala de autoridade muito forte. E a pessoa olha e fala assim, pô, tá falando desse jeito, eu vou. Eles conseguem conduzir. Só que se eles são imaturos, eles conduzem um monte com eles, um monte de confusão. Aí entra exemplo. Por exemplo, pô, essa matéria é fácil na escola, vamos matar aula e vamos pro shopping? O colérico fala assim. Ah, isso aí é mole, cara. Isso aí a gente senta aí 10 minutos para estudar, a gente tira 10 na prova. Aí a pessoa que tem dificuldade na matéria fica envergonhada de dizer, pô, cara, eu tô com dificuldade nessa matéria. Aí fala, aí, ô Pedro, isso é fácil pra gente, vamos lá no shopping porque a gente ganha mais tempo, depois a gente estuda. Aí, olha o que o colérico faz. Depois eu estudo isso aí contigo, aí a gente resolve em 10 minutos. Na cabeça do colérico, ele resolve em 10 minutos. Mas vou pegar um exemplo. Se o Pedro não é colérico e tem dificuldade na matéria, tu vai aprender em 10 minutos? Não. Aí eu vou, como colérico, dizer assim, eu te ajudo em 10 minutos. Quanto tempo eu vou te dar? 10 minutos. Porque o colérico, ele é leal no que ele promete. Se ele fala, Natan, eu te dou 10 minutos do meu tempo para me ajudar, vem aqui comigo. Aí o Natan vai, só que o Natan não pode, ele não dá conta de 10. Ele precisa de uns 50 minutos para aprender o que eu falei que eu dou 10 minutos para ele. Sim. Deu ruim 2 vezes, porque o Natan matou a aula, perdeu a matéria, ainda está contando com um amigo que falou que dá 10 minutos do tempo dele, deu 10 minutos, só que o Natan precisava de mais 40 para aprender. Depois dos 10 minutos, o colérico faz assim, ó, tu é burro, pô? Ah, aí te larga. Agora o Porque ele melancólico. cumpriu os 10 minutos dele, ele não deixou de cumprir os 10 minutos dele. O problema é que você precisa de mais. Eu nunca faltei aula, matei aula, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa com pulso firme, sabe? Aham, sim. Então eu ficava meio tipo assim, caramba, e se ela descobrir, se ela... Meu Deus, já imaginava inúmeras coisas na minha mente pra... Então, esse é o lado da melancolia. E aí entra um ponto importante, vamos lá. Por isso que, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com todo tipo de gente, tá? E aí cabe você saber equilibrar. Por exemplo, se você gosta de andar com gente melancólica na sua vida social, na escola, qual é a característica do melancólico? Melancólicos são pessoas sensíveis. Então eles gostam muito de ouvir, principalmente problema. Meu irmão, para falar de um problema com o melancólico, acabou. Ele vai te ouvir, ele entra no assunto, participa, ainda colabora do problema. Cara, eu tô com um problema na escola que eu acho que eu não vou passar de ano. Mentira, cara. Pô, é realmente essa matéria... Cara, eu me lembro também, cara, teve uma vez que eu quase fui reprovado. Aí começa. Eles sentem prazer com isso. Ou então vai pro lado do medo excessivo. Uhum. E não, porque isso pode dar ruim, né? E não sei o quê. E aí entra um ponto importante. Vamos lá. A avaliação sobre decisões na vida envolve pró e contra. Sim. Quem anda com muito melancólico o tempo inteiro fica com medo de viver. Sim. Porque o melancólico, ele bota muito problema nas coisas. Cara, vamos prestar um concurso? Eu não, pô. Um candidato para 450 vagas? Eu não vou nada. Ele já fala assim. Aí você que precisa de uma ajuda e um apoio moral, já vai pro ralo junto. Ah, eu não, pô. É verdade, né? 1 para 450. Às vezes tu é o 1. Entendeu? A minha avó é muito melancólica, cara. Aí ela te falou que nem eu. Aham. Eu estava assistindo o jogo do Fluminense, e tava na hora dos pênaltis, né? Aham. Não vai. Não vai, Não vai perder. Não vai, aí dá aquela raiva, dá aquela agonia, dá aquele, como é que se fala? Abaixa Não, que eu digo a sua fé que vai virar o jogo e aí acaba desanimando também, sabe? Então... E vocês não têm ideia, gente, em psicologia esportiva é falado muito sobre isso, tá? Temperamentos. Inclusive, grandes clubes, tanto europeus e agora os brasileiros, eles contratam até psicólogos para dar treinamento para jogador, para ressignificar. Oi, Brenda. O senhor estava falando sobre ser colérica. Eu percebo esse comportamento em mim que o senhor falou com as minhas amigas, mas em vez de incentivar a não fazer, eu só que incentivo a fazer. Pronto. Eu obrigo elas a fazerem. Entendi, o colérico é autoritário. Mas então, ainda eu estou aqui na parte da atenção. Daqui a pouco eu vou falar do pró. Fala, Maicon. Voltando ao assunto da casa de aposta que vocês tinham falado, Aham. eu acho que esses comportamentos imaturos joviais sobre a predominância de jovens inseridos em sistemas de casas de aposta Aham. sejam reflexos de uma preocupação imediatista em relação ao seu próprio futuro, já que muitos jovens procuram a busca de prazer imediato, dopamina barata para se autossatisfazer. Perfeitamente. Cara, Michael, top. Inclusive, eu... Não vejo... Desculpa, calma, Não, mas a colocação do Michael é... Eu ia entrar nesse tema, Michael, mas muito boa a sua colocação.
Dopamina barata. Vocês são considerados a geração da dopamina barata. Para quem não sabe, e até o pessoal está de casa assistindo, dopamina é o hormônio do prazer que o cérebro precisa, né? A gente não trabalha pelo dinheiro, a gente trabalha pelo prazer de conquistar as coisas, gera no nosso cérebro. Vocês estão me entendendo aqui? Salles vai fazer medicina, então já está aprendendo aqui, né? Não, é piloto, você quer ser piloto, né? Verdade, confundi. Tem cara de médico, hein? Tem cara de médico, hein, Salles? A Salles olhou para mim, não, você não. Então, mas o que é a dopamina barata? A dopamina barata é aquele prazer imediato, que foi o que o Michael citou. E realmente, hoje é um fato. Por exemplo, o apostador, ele não aposta pelo ganho financeiro, ele aposta pelo prazer dele ter ganhado. Então, o que ele faz? Se ele faz ele vai lá e faz uma aposta, e aquela aposta fez ele ganhar um bom dinheiro, aquele disparo de dopamina, né, de adrenalina que veio na cabeça dele, aquela sensação de prazer, ele fica querendo aquilo de novo. Aí ele vai buscar uma outra aposta. Aí daqui a pouco, o que acontece? Perde. Aí ele começa a se endividar, por quê? Porque na realidade ele está indo atrás de novo daquela sensação de prazer. É onde está o perigo. Por quê? Porque ainda mais na juventude, né? Porque vocês estão na fase de como que será o meu futuro? Será que as minhas escolhas eu vou fazer são as melhores? E aí vem a cobrança familiar. E aí vocês ficam querendo buscar um atalho para dar certo na vida. Vai dar ruim. Vai dar problema? Por quê? Porque toda decisão que envolve prosperidade vem com luta e esforço. É sempre assim. Eu quero trabalhar para me tornar piloto. Horas de voo, às vezes vai ter que se mudar, vai ter que trabalhar, treinar. Eu estava conversando com a aluna aqui agora que ela falou que o sonho dela é ser piloto. Eu tenho um amigo meu que é piloto. Ele não tinha dinheiro para pagar o curso dele de piloto, quando ele conversou comigo. Sabe o que ele fez? Ele dava aula, porque aí as aulas que ele dava de pilotagem contavam ponto para ele poder fazer as outras aulas que ele precisava. Então ele teve uma parte do dinheiro para ir até um certo ponto, dali para frente não dava mais, ele teve que pagar o preço. E faz parte da vida. Então, e aí entra um ponto importante, porque a dopamina gerada pelo esforço é a melhor dopamina que tem. Porque ela é duradoura. Quer ver? Você trabalhou, você estudou, quer ver? Quem aí, por exemplo, já se dedicou um ano inteiro estudando, aí chega no final do ano, você recebe lá, parabéns, você foi aprovado, não é bom pra caramba? E tu sente aquela satisfação de caramba, cumprir minha missão? Essa satisfação, ela é satisfação duradoura. É a mesma satisfação quando você consegue passar num concurso, você consegue arrumar um emprego, né? Você consegue se desenvolver. Por quê? Porque você foi se esforçando e se desenvolvendo. Então, isso é um ponto importante. Então, na hora de avaliar, por exemplo, com quem eu ando, vocês têm que saber tomar decisão, né? Então, a gente falou primeiro do colérico e falamos do melancólico. Sanguíneo. Sanguíneo, por exemplo, é uma amizade, você tem que ter um cuidado muito grande, porque o sanguíneo não sabe dar não a nada. Sanguíneo está dentro em tudo. Vamos escalar o Monte Everest com uma corda de barbante. Ele vai falar, bora, pô. Que horas? E maneiro, hein? Pô, eu vi no YouTube uma técnica de amarrar 4 barbantes, jogar no alto do monte, isso... Oi? Eu sou colérica, mas eu sou preguiçosa. Meu lado sanguíneo não grita nesses momentos. Tá. O meu grita. O teu colérico diz que não vai. O sanguíneo, por exemplo, gosta de galera. Eu superia. Sanguíneo gosta de gente. Que é uma coisa que dá prazer para sanguíneo, é gente. Então, tudo que envolve, vai rolar aquela resenha lá, não sei o que, não sei aonde, com 50 cabeças. Sanguíneo quer estar. Vamos subir lá, escalar, vamos para pedra, não sei o que. Nunca aguentou subir nada, não sabe nem caminhar direito, mas porque tá indo uma galera junto, ele quer ir. Daqui a pouco passa mal lá em cima. É uma confusão. Vamos para Pedra do Sal. Vamos para Pedra do Sal, né? Vamos lá. Sanguíneo é um perigo. Porque sanguíneo, ele topa tudo, ele não dá não em nada e ele fura 90% das vezes com aquilo que ele se compromete. Aí, por que eu estou explicando isso? Para você não se frustrar, porque, caraca, cara, comecei a fazer lá um curso que, meu amigo me incentivou, o cara largou no meio do caminho e eu fui até o fim. Brincadeira, hein? O cara ficou enchendo minha paciência para fazer e largou no meio do caminho, porque ele é sanguíneo.
E aí você tem que aprender a entender isso para quê? Cara, fulano é motivador, mas ele não permanece porque é uma característica. E aí você já não se frustra muito com essas coisas. Então o sanguíneo, ele tem essa questão. Agora, e o fleumático? O fleumático é muito legal. Olha o Natan vai dizer, ó. Natan é fleumático, né? Natan é fleumático. Fleumático é muito legal porque, basicamente, o fleumático, ele caminha com as pessoas, né? Mas ele tá sempre ali numa boa, né? O fleumático, ele não se expõe, ele não fica dando muita opinião. Agora, quando eles dão opinião também, meu amigo, é um papo que é muito profundo. Por quê? Porque eles são extremamente analíticos. Eu, por exemplo, gosto muito de ter pessoas fleumáticas próximas a mim, porque eles notam coisas que eu não noto, porque eu sou muito expansivo e às vezes passa coisa batida. Aí o fleumático, ele observou mais do que eu. Ele fala assim, ó, cara, cuidado com aquilo ali, ó, que tu não viu tal coisa. Eu, opa! Então, é importante demais. Agora sim, a gente falou das partes ruins, né? Sim. Das pessoas. Agora vamos falar da parte boa, tá? Andar com amigos coléricos, por exemplo, que tem foco. Muito bom. Por exemplo, se você precisa fazer atividade física e você tem um amigo colérico que é disciplinado com a academia, cola nele, porque você vai se desenvolver fisicamente. Porque o colérico, ele é um grande motivador, impulsionador. Quando ele é focado em algo, ele faz bem e muito bem feito, tá? Sanguíneo. Sanguíneo, ele é muito bom para as relações políticas da vida. Sanguíneo é um bom apaziguador. O colérico, ele é inflamador. O colérico, ele arruma confusão em qualquer lugar que ele se mete. O sanguíneo vem apaziguando. O sanguíneo, ele é uma pessoa mais política. Então, por exemplo, trabalho de escola, apresentação de escola. Às vezes você tem medo de falar na frente da sala. Chama o colega sanguíneo e fala assim, cara, eu vou te dar o roteiro na mão, tu apresenta para mim. Ele vai na boa, porque ele gosta. E ele se amarra. Dá um roteiro na mão dele, falar na frente dos outros, foi ele mesmo. E ele vai bem porque ele gosta de desenvolver o assunto. Oi? Então, porque você é mais pro lado do colérico. Porque o sanguíneo, cara, o sanguíneo é um perigo até. Você vai dar um roteiro, por exemplo, o Cauã tá se segurando aqui, porque ele tá com o roteiro na mão dele. Mas se deixar eu tirar isso aqui da mão dele, aí, meu irmão, acabou. Ele vai fluir, aí vai virar 5 horas de conversa. Então ele precisa de um roteiro para não sair. Então o sanguíneo, ele tem essa vantagem. Você dá um tema para ele, ele desenrola. Pô, tá um caos danado. Chama o sanguíneo. O sanguíneo, ele vai lá. Por exemplo, pô, Hugo, eu tô com uma professora na escola que ela não gosta de mim. Aí tu tem um amigo sanguíneo. Cola nele, faz ele ir lá falar com a professora junto contigo. Ela vai gostar de você e dele. Professor, a gente tem algo para dizer. Fala aí. Aí o sanguíneo fala que fica aqui do lado, ó. Aí tu leva os louros, porque o sanguíneo, ele é amável nesse aspecto. Então, é por isso que eu estou ensinando a vocês os prós e os contras para vocês avaliarem. E o fleumático? O fleumático, ele é muito bem roteirizado, ele é muito bem concentrado. Ele presta atenção nos detalhes das coisas e pontua muito bem. Então é muito bom. Fala, Maico. Sobre o ponto da busca de prazer imediato, um dia, bom, eu não me recordo em que ano da época ocorreu, mas foi feito um experimento. Eu não sei se eu me recordo bem, mas foi mais ou menos assim. Eles pegavam um rato, colocavam dentro de uma gaiola, colocavam um queijo numa ratoeira ou em alguma superfície que pudesse dar choque no rato. E aí o rato, toda vez que ele queria pegar um pedaço de queijo, ele ia lá, tomava um choque e pegava um pedaço de queijo. Uhum. E esse experimento, ele era sobre vícios e atitudes que você pode tomar no seu dia a dia de maneira irresponsável que podem acabar te frustrando. Uhum. E esse experimento só demonstrou que os jovens atuais, eles não se importam em se frustrar pela busca de prazer imediato. Então, muitas das vezes, essa frustração, ela vem acompanhado da própria busca e do interesse do jovem em conteúdos imediatistas que causam frustração. Perfeito. Esse é um outro ponto até que a gente vai falar agora um pouquinho, eu acredito que ela vai entrar nesse tema, mas realmente, a busca do prazer imediato, ela normalmente vai vir sempre acompanhada da sensação da frustração. Por quê? Porque não envolve esforço, não envolve diligência. E vocês sabem por que a gente se esforça na vida? É para construir aprendizagem. Por exemplo, o que eu faço hoje profissionalmente, Michael, eu tive muita raiva no meu processo de aprendizagem.
para hoje eu tomar uma decisão rápida em qualquer coisa que eu faço profissionalmente, é porque lá atrás, na juventude, eu sofri para aprender muita coisa. Mas foi o fato de eu permanecer entendendo o propósito que eu estava fazendo que me fez permanecer e chegar. Então, a vida, ela é assim. E aí, quando vocês entendem isso, por exemplo, agora eu estou frustrado porque, eu não queria muito estar fazendo o que eu estou fazendo. O que você está fazendo segue princípios? Está se esforçando? No tempo certo vai florescer. No tempo certo vai florescer. Nada que a gente faz que siga princípios e valores corretos não vai dar resultado. Sempre traz alguma forma de resultado. O problema foi o que o Michael falou. São resultados que às vezes vai levar um pouco mais de tempo para chegar. E aí às vezes a gente não quer pagar o preço de permanecer e se desenvolver. Hugo, tá gostando? Tá bom, né? Tá bom, né? Tem que ver se eles estão gostando também, Vocês estão gostando? Estão? Que bom. Que bom. De 0 a 10? Que bom. Aí não vão falar 0, né? Imagina, chegar na gravação e todo mundo... Ih! Vamos lá. Vamos ver se a galera de casa depois deixa o like, né? Se der o like também, né? Vai ficar bom. Se derem like vai tá bom. Se não derem, não tá bom. E aí, isso. pessoal de casa? É isso aí. O pessoal de casa estão dando like. Então tá bom. Tá bom, Brenda? Se Brenda... Tá bom, então vamos tá continuar. Tá bom. Vamos lá. Aplicação, agora a gente vai falar, Hugo, da aplicação do método ALTAR para escolher as suas melhores conexões, certo? Como é que a gente usa, Hugo, o método ALTAR? Autoconsciência, leitura, tempero, alinhamento e resultado, para poder filtrar quem deve ter acesso aos nossos segredos e ao nosso futuro. Perfeito, vamos lá. Todo mundo lembra aqui, quem já é mais antigo aqui sabe que todo dia de treinamento a gente usa uma metodologia, né, chamada de ALTAR, que é o início de 5 letrinhas. Autoconsciência, viu? Eu estava vendo que vocês estavam atentos. Vai lá. Autoconsciência, leitura, tempero, alinhamento e resultado. A gente segue sempre essa jornada, ALTAR, tá? Não se esquecendo disso. Por quê? Autoconsciência. Eu estou conhecendo o Luiz. O Luiz chegou na minha vida, eu estou conhecendo o Luiz. Autoconsciência. Quem eu sou? Quais são normalmente as expectativas que eu gero em pessoas que eu conheço? Autoconsciência. Hugo, eu fazendo uma autoanálise de mim mesmo, né? Autoanálise de mim mesmo, sendo redundante, cara, eu me sinto às vezes uma pessoa carente. Você está se autoconscientizando. Eu tenho uma necessidade de ser validado pelos outros. Você está se autoconscientizando. Uma coisa muito importante que eu gosto sempre de deixar claro aqui. Às vezes vocês vão para a internet para tentar identificar se o que você faz ou o que você sente é certo ou errado. Alguém já fez isso aqui? Sim. Olhar na internet para saber se a sua característica é boa ou ruim? Alguém já fez isso aqui? Já? Vamos lá. Toda característica humana tem pró e contra. Ponto. Hugo, eu tenho características que são boas, que me dão resultado, mas ao mesmo tempo eu tenho características ruins que me geram prejuízo. Beleza? Autoconsciência. Então, quando eu sei quem eu sou, eu a partir daí começo a decidir com quem eu vou escolher andar. É verdade que quando a gente vai conhecer uma pessoa, a gente precisa gerar o primeiro impacto para poder ficar? Ou não normalmente, necessariamente? Tipo assim, conhecer a característica da pessoa. Então, existe um ditado popular que diz que a primeira impressão é a que fica. Todo mundo já ouviu esse ditado, né? Esse é o grande problema. A gente nunca pode pautar as nossas relações pela primeira impressão, mas geralmente é o que o nosso cérebro instantaneamente capta. A primeira impressão, ela não pode ser a que fica. Por quê? Porque a primeira impressão é a versão editada que as pessoas se apresentam para nós mesmos. Por que a gente se frustra? Quem aí, por exemplo, já namorou e terminou um namoro aqui? Alguém já passou por isso? Se decepcionou? Ficou chateado? Faz parte. Vamos lá, se eu for perguntar... Oi? Fala. Já. A Isis foi participar já, de um retiro já espiritual. passou. Pronto, vamos lá. Olha que interessante. Por que a gente se frustra? Por que a gente se frustra?
Eu tô olhando muito para uma aluna aqui porque você tá no meu campo de visão, tá? Mas de repente a aluna fala assim, meu Deus, hoje o Hugo tá olhando para mim. Porque... Não, é porque quando eu dou aula é assim, eu escolho pontos de visão. É igual aqui, ó, tô Nicolas e aqui. Vamos lá. Por que que eu me frustro? Por causa da hiper expectativa que eu gerei. Não foi nem expectativa, porque a expectativa é normal, é bom. Cara, acabei de conhecer o Nicolas, pô, o Nicolas é top. É mal porque é tricolor, mas vou fazer o quê? Ninguém é perfeito. Mas é um cara gente boa pra caramba e tal, pô. Caraca, a gente tem muita coisa parecida, pô. Vou andar com o Nicolas, porque o Nicolas, pô, tem coisas que a gente é parecido. Sim. Beleza, esse é o ponto positivo, mas eu não posso avaliá-lo somente por isso. Sim. Por quê? Porque na hora que eu descobri, caminhando com o Nicolas, que o Nicolas, exemplo, tá, Nicolas? Que de vez em quando o Nicolas, ele dá a palavra dele, mas não cumpre comigo, aí eu vou ficar chateado com ele e falar, pô, o Nicolas é mó falso. Não, é uma característica dele. E aí eu, com autoconsciência, eu tenho que entender assim, ó, quem eu sou para conseguir andar com o Nicolas. Vocês estão me E entendendo? é numa dessas que a pessoa para de falar com você, não quer mais andar. Cara, eu já perdi amizades que eu tive que reconstruir justamente por causa disso. A pessoa virou para mim e falou assim, ó, eu achava que você era de um jeito. E aí, andando com você, eu vi que você era totalmente diferente. Falei, pois bem, parabéns, agora você descobriu. E aí? Agora, você me desculpa, sou um ser imperfeito, mas eu tô aqui, cara, você me desculpa, quer continuar andando comigo? E também tem esse outro ponto, tá? Se a pessoa ela se frustrou contigo ou não se frustrou, se ela quer andar com você ou ela não quer andar, gente, faz parte da vida, porque são colegas. Eu acho que é a partir da autocrítica de terceiros que começa a se desenvolver uma autocrítica individual. Pode ser, então. E aí entra um ponto importante, Michael. Quando você tem uma autoconsciência de quem você é, fica mais fácil. Cara, quem eu sou? Por exemplo, hoje em dia, dificilmente eu me frustro com amizade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, sou sanguíneo. Qual é a minha característica, Nicolas? Amizade rasa. Todo sanguíneo faz amizade com todo mundo, mas não permanece andando com ninguém. Porque a gente é cheio de demanda, a gente se enfia com tanta demanda. Aí, hoje em dia, quem começa a andar comigo, quando me conhece, obviamente se amarra em mim, tá? Não é porque eu sou bonitinho, não, porque eu sou muito agitado. Porque se fosse pela beleza, eu não tinha amizade com ninguém. Aí a pessoa, pronto, começou a andar comigo. Pô, caraca, o Hugo é maneiro e tal. Aí daqui a pouco ela fica assim, pô, o Hugo fura pra caraca, meu irmão. O Hugo fala um negócio, daqui a pouco nem lembra do que falou comigo. Aí o que hoje em dia eu faço, por ser um pouco mais velho? Ó, pô, Hugo, gostei muito de conhecer. Cara, não se anime muito não. Por quê? Ó, porque um dia eu vou furar contigo, um dia você vai me pedir uma coisa, eu vou me esquecer. E aí quando isso acontecer, não se chateia comigo. Autoconsciência. Eu sei quem eu sou. Beleza? Leitura. Posso falar um negócio rapidinho? Pode, por favor. A autoconsciência me ajudou muito. Tipo, eu nem percebi que eu praticava isso, mas eu tenho um melhor amigo de 5 anos. Ele tem mania de se atrasar. Eu não suporto atrasos. Aí eu tive que aprender a lidar com ele. Pronto. E aí você... Mas aí agora, primeiro lugar, Brenda, aqui a gente já não está na autoconsciência, não. Agora a gente já está na letra L, que é leitura. Vamos lá. Saber lidar com o outro. Saber lidar com o outro. Pô, eu tenho a minha autoconsciência. Por exemplo, eu, Hugo, com o horário, isso é meu de criação, tá? Eu fui criado por uma mãe muito rigorosa com o horário. Então eu tenho um problema sério com o horário. Isso é um defeito que eu tenho. Eu tenho um problema sério também, porque, tipo, se eu acordar atrasado, meu pai fala, você não vai pra escola, eu não vou te levar, você vai a pé, porque você tem sua responsabilidade. Perfeito. Eu odeio que você atrase. Isso. Eu odeio. Exato. Então, o meu caso já é um pouco diferente, por quê? Porque eu sou o cara que geralmente estou levando, né? Então eu levanto os meus filhos, minha filha tá ali, sabe disso. Eu falo assim, ó, 6h40 a gente sai para ir para a escola. Então eu acordo 6 horas com eles e falo, vamos embora. Aí eles vão, 6h40 a gente sai. Porque eu tenho essa disciplina. De vez em quando eu dou uma falha, tá cansado, mas normalmente eu procuro cumprir. A questão central é o seguinte, o fato de eu ser disciplinado com o horário. Por exemplo, eu sou casado com uma mulher que o horário para ela, meu irmão, nunca foi um crivo. Minha mulher, todo lugar que ela vai, ela se atrasa. Todo lugar. O negócio começa às 7 horas da noite, ela vai chegar às 8h30. Cara, se fosse antigamente, sem autoconsciência e sem leitura, eu vivia brigando.
Mas, cara, eu sei que ela é assim. Aí o que eu faço? Quando a pessoa chegar pra mim e fala assim, pô, tu vai em tal lugar? Eu falo, eu vou, mas não vou chegar no horário. Pô, que isso? Não vou chegar no horário. Por quê? Não é por mim. Porque eu já sei quem anda comigo. E se eu for me estressar de ficar brigando com ela, vai ser pior pra mim, porque quem sai perdendo sou eu. Então, a grande realidade, então, leitura. Com quem eu ando, qual é a característica dessa pessoa? E aí, a partir daí, eu já não me frustro. Outro exemplo, por exemplo, tem muito jovem que conversa comigo magoado, com pai, mãe, amigos. Por quê? Porque ouviu algo que eles disseram e que não estava preparado para ouvir. Alguém já passou por isso aqui? Uma amizade? Se você não tiver preparado, isso pode gerar o que na psicologia é chamado de janela killer. Ela pode gerar um bloqueio na tua cabeça de você começar a criar uma crise até de identidade. Às vezes você numa briga, numa discussão, a pessoa fala um negócio pra você que não é sobre você, não é o que você é, mas ela na raiva, ela solta o negócio. Se você não estiver preparado, acabou. Você personifica naquilo ali, aquilo pode te bloquear. Porque a mente humana é assim. Porque a mente humana ela é caótica por natureza. Então, aonde que você tem que sempre entender? Por exemplo, quando eu brigo com a minha esposa, tu acha que ela vai falar quando ela briga comigo assim, ó, eu te amo, você é lindo, mas eu estou muito triste com você? Você acha que ela fala assim comigo? Nunca. Ela vai, meu irmão, desceu, caramba, e se... Porque eu sou uma pessoa explosiva, eu sou a que fala na hora da raiva e depois esquece, se arrepende. Então, ó, minha esposa, na hora das discussões, ela é assim, ela explode e depois ela não sei nem se ela se arrepende, porque ela também, por ser colérica, não gosta de pedir desculpa. Mas eu sei quem ela é, então eu não me frustro. Então, quando ela explode em cima de mim, eu já olho e falo assim, ó, nada diferente. Sabe quando eu acho estranho? É quando ela vem falando muito bem comigo. Eu falo, ih, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Porque se a minha mulher ela estoura comigo, por eu conhecer a característica dela, eu falo, pô, ela tá me amando. Mas quando ela vem muito macia em raros momentos, eu falo, ih, meu irmão, tem alguma coisa errada. Então isso é o quê? Leitura de pessoas. Você trabalha no ambiente, você sabe que aquela pessoa ela é leve trás? Alguém sabe o que é leve trás? Que não é confiável? Isso, perfeito. Se você sabe que trabalha num lugar que tem uma pessoa que é fofoqueira, tu vai confidenciar alguma parada tua pra ela? Não, porque eu vou te contar o primeiro princípio de um fofoqueiro. Presta atenção, todo fofoqueiro tem uma característica comum, vou te contar qual é. Pedro, olha só, a Laís falou uma parada pra mim, mas eu vou contar só pra você, tá? E não conta pra ninguém. Meu irmão... Esse é o tipo da pessoa que você não vai confidenciar nada, cara. Porque a pessoa ela não consegue guardar para ela uma coisa que a pessoa confidenciou, porque é uma característica dela. Se ela contou para você, tu acha que ela vai parar em você? Qualquer pessoa que ela fizer um pinguinho de amizade, ela vai falar, ih, viu o Cauã? Cara, vou te contar um negócio do Cauã, mas eu vou contar só para você. Então, quando você conhece isso, aí você já decide, pô, não vou confidenciar as coisas para essa pessoa. Por quê? Porque imagina, se essa pessoa ela contou para você o segredo de alguém, não se espante se amanhã o teu segredo tá rodando na boca de todo mundo. Aí você fica decepcionado e chateado. Caraca, ela era minha amiga, dizia ser minha amiga e jogou contra mim. Não, é uma característica dela. Leitura. Uma pessoa que não guarda nada para ela não vai guardar as tuas coisas. Autoconsciência, leitura. Agora vamos lá. Tempero. Nas amizades de vocês têm que aprender a saber como falar. Por exemplo, se a pessoa ela é fofoqueira, todo fofoqueiro odeia ser chamado de fofoqueiro. Então, se você chegar, pô, seu fofoqueiro, o cara vai ficar com raiva de você. Não precisa dizer o que é o tempero. Cara, vale a pena eu abrir a boca para falar isso? Vale não. Vale a pena eu me desgastar nessa situação? Não. Porque aí vira o quê? Vaidade. Ah, eu quero provar que eu tô certo. Cara, nem sempre na vida você precisa provar que você tá certo ou tá errado. O ponto central é, vale a pena eu conversar com essa pessoa? Essa pessoa, ela de fato, eu quero continuar caminhando com ela? Isso é uma decisão muito importante. Por exemplo, tinham pessoas que já me decepcionaram, e eu sei que eu já decepcionei muita gente. Mas, por exemplo, pessoas que me decepcionaram, que eu sabia que eu não iria mais caminhar com essa pessoa, você acha que eu fui atrás dela para querer tirar satisfação? Não! Porque eu não ia mais caminhar com ela. Eu só vou atrás de tirar satisfação com alguém. Tirar satisfação não é brigar não, tá? É conversar e comunicar quando eu entendo que ela tem uns defeitos, mas que eu ainda preciso fazer parte da caminhada com essa pessoa.
Então, é leitura e tempero. E na hora de falar, eu não vou chegar, ô, seu fofoqueiro e tal. Não, não vou. Aí a gente usa o quê? Que a gente aprendeu aqui a técnica do PNP. Lembram do PNP? Quem lembra? A técnica pão, carne e pão, né? E que é o quê? Pô, ô Nicolas, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Cara, você é um cara muito bacana, gosto muito de você e tal, tal, tal. Começa com algo positivo da pessoa. Porém, Nicolas, naquele dia, ó, a parte negativa. Você falou aquele negócio, eu não gostei, por essa razão. Queria entender o porquê que você falou isso. Aí o Nicolas vai dizer. Mas só se fala isso quando você decide caminhar com a pessoa. Quando você Senão- decide que essa pessoa, de alguma maneira, ainda contribui com o teu destino. Entendi. Porque se ela não... Oi, fala, Brenda. Então, eu vou discordar porque minha personalidade é muito explosiva. Então, quando eu tô com algo, se eu não falar, eu me sinto mal, aí me dá ansiedade. Aí eu quero falar na pessoa, eu tenho esse defeito. Então, aí na realidade, então aqui tecnicamente você não discorda de mim, Brenda, porque você acabou de dizer que você tem esse defeito. A única coisa que você não consegue, o que você de repente está tentando dizer para mim é, eu não consigo me segurar. Mas no fundo eu acredito que você entenda que às vezes, de vez em quando, Isso é uma característica de maturidade. porque, então, não é, porque assim, é momentos da vida. Por exemplo, eu, quando eu era mais novo, eu não, como é que é o ditado, né? Não levava desaforo para casa. E, toma lá da cá, eu queria arrumar treta mesmo. Hoje em dia, com 42, eu já avalio. Não vale a pena não, deixa. Porque nem sempre vai valer a pena. Então, é importante vocês avaliarem. Cara, se essa pessoa, eu quero continuar caminhando com ela, e aquilo que ela fez me incomodou, você temperado para falar com ela. Pô, gosto muito de você, porém o que você fez me gerou isso, isso e isso. Pô, o que foi? Aí você também precisa estar com a tua escuta ativa para entender o que ela vai te dizer, porque às vezes ela reagiu a você por algo que você também fez a ela que tu nem lembrava. E aí, se isso acontecer também, não é que pague o mal com o mal, mas se a pessoa manifestar isso, você fala, pô, então você me desculpa também e pronto, bota um pano em cima e segue em frente quando você entende que isso contribui com o teu destino. Agora, se não contribui, cara, tu vai se indispor? Besteira. Mas também, ao mesmo tempo, vou ficar remoendo esse assunto? Também não vale a pena. Vida que Então segue. você acha que essa previsibilidade sua em relação a você ter relação com outra pessoa Sim. pode estar associado também a um fator de desvio de caráter da outra pessoa? Tudo na vida sempre vai ser as escolhas baseadas em caráteres. Sempre. Vão ter pessoas que têm caráter que você gosta e vão ter pessoas que têm caráter que você não gosta. A questão central dentro dessa avaliação, Michael, é entender o seguinte: o estilo de vida que essa pessoa tem, o que ela faz, de alguma maneira, isso potencializa e me ajuda naquilo que eu quero? Quando você toma essa decisão, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu, para me tornar um empresário numa direção da minha profissão, eu tive que dedicar parte do meu tempo em lidar com um outro empresário que ele tinha, muitas das vezes, atitudes até que eu não concordava. Era o jeito dele de gerir. Aí o que eu fazia? Eu filtrava. Cara, isso aqui que ele faz, eu não concordo. Então isso aqui eu tiro fora. Isso aqui que ele está fazendo eu acho bom. Isso aqui eu quero me espelhar. Não é me comparar. Lembra espelho e comparação? Eu não me comparo a ninguém, mas eu busco modelos a me espelhar. Então isso aqui eu acho legal. E assim, Michael, vai ficando mais leve viver. Porque senão, o que acaba acontecendo? Não, quero ser igual o Nicolas. Cara, vai dar problema, porque tu vai se frustrar. Porque nós somos seres individuais mesmo. A gente tem características muito distintas. E a gente tem que aprender a lidar com isso, beleza? Então, tempero, saber como falar. Alinhamento, né? Então falamos sobre autoconsciência, leitura e tempero. Alinhamento. O que é alinhamento? Como eu vou me comportar com essa pessoa? Por exemplo, como que você se comporta com um fofoqueiro? Alguém sabe? Não confiando. Hã? Não confiando. Como você se comporta com um fofoqueiro? Falando só o básico e filtrando aquilo que você vai falar. Nem fala. Todo fofoqueiro gosta de falar, mas quando ele percebe em você que você não participa da fofoca, ele ali já não vai mais com você. E aí você não se compromete mais. Tem muita gente que se enrola, por exemplo, eu conheço muito jovem que se enrola na escola, toma suspensão. Às vezes pode ser até, antigamente a chamam de jubilado, né? Expulso da escola, porque andava com gente complicada, porque queria estar junto e ficar participando das situações. Cara, não se mete.
Com fofoqueiro, você não potencializa ele. O que ele te contar de fofoca, tu ouve, deixa passar, aí ele vai tentar uma, ele vai tentar duas, ele vai tentar três. Quando ele vê que em você o papo não avança, ele te deixa de lado. Aí ele vai procurar outro que ele consiga se relacionar. E aí, naturalmente, por que isso é importante? Porque, por exemplo, minha mãe dizia, né, quem se mistura com porcos, farelo come. Às vezes, por exemplo, a pessoa que é fofoqueira ou tem atitudes ruins, você andando o tempo inteiro com ela, as pessoas começam a te taxar como uma pessoa igual àquela. Vocês devem ouvir muito esse aconselhamento em casa. Cuidado com fulano, cuidado com ciclano. Isso. E tem que ter esse cuidado. Entendeu? Entendi. É interessante, né, Hugo? Essa sua colocação. E aí, com isso, a gente chega no resultado, né? Que a gente colocou, que é a letra R, que é o resultado, que é o quê? É a forma como as pessoas vão passar a me ver e os resultados que eu vou colher. Né? Então, se você não é fofoqueiro, ó, nem adianta ir lá falar com o Nicolas, porque o Nicolas não fofoca, não. E, gente, uma coisa importante, nós somos observados o tempo inteiro. Você não tem noção. Você não tem noção. Cara, tem empresário que me liga e fala assim, cara, eu vi o podcast daquele menino, achei maneiro. Aí tem empresário que me liga e fala assim, ô Hugo, quem é aquele menino, aquela menina que no podcast nem apareceu, mas fez uma pergunta tal e tal? Pô, aquela garota, hein? Fala bem, né? Cara, às vezes as pessoas estão notando vocês até nem vendo vocês, pelo que vocês estão falando, se posicionando. E isso é importantíssimo. Então, vocês têm que aprender isso. Nas relações sociais de vocês, cuidado como você fala, com quem você fala e como você se comporta, porque tem gente te observando. Hugo, o que você diz para o jovem que está nos ouvindo agora e que está trocando conselho, né, dos pais ou mães pelos conselhos dos amigos de rua, que nem sabe o que vai fazer da vida amanhã? Então, o que eu sempre converso com os jovens que vêm falar comigo, e falo isso para os meus filhos também. O teu colega da rua, ele não é amigo. Amigo é aquele que vai olhar para você e dizer assim, ó, ô Hugo, o que você está fazendo não está certo não. Sim. Porque o amigo, ele tem essa liberdade com você de dizer, cara, isso aí que você está fazendo não está legal. Porque nem todas as decisões ou atitudes que eu tenho são as certas. E é o verdadeiro amigo que chega para você e fala, ó, isso aí que você está fazendo não está legal. E a primeira referência de grandes amizades que nós temos na nossa vida começa na nossa família. Sabe por que é a nossa família? Porque a gente não tem nada para dar em troca para os nossos pais, para os nossos responsáveis. O que você tem para dar em troca para sua mãe? Financeiramente falando, nada. É só o seu compromisso da lealdade com ela, de honrá-la, de entender que, cara, o que ela está te aconselhando é para a tua vida. Cauã, eu vou te dizer uma coisa. Eu só não quebrei feio a minha cara na vida, porque quando veio os jeitinhos da vida que chegaram para mim, a primeira pessoa que eu me lembrava era minha mãe falando comigo as brigas que ela fazia quando eu ia para a escola. Sabe aquelas frases repetitivas que os pais da gente falam com a gente o tempo inteiro? Que aquilo fica na nossa cabeça? Quando eu fiquei adulto, que eu tinha que tomar minhas decisões sozinho, que vinha a malandragem, o jeitinho, na mesma hora eu lembrava do que minha mãe falava, do que meu pai falava, do que meu avô falava, cara, ficava na minha cabeça. Então, o que a gente precisa entender? Não tem problema nenhum na adolescência, na juventude, a gente ter colegas. O problema é quando você transforma colega em amigo. Amigo é o que contribui com o teu destino. Amigo, o verdadeiro amigo é quando tu tá na pindaíba, a pessoa ela aparece e diz assim, cara, o que você tá precisando? Essa é a grande realidade. A Marina me mostrou um vídeo essa semana de uma mulher, ela gravou um vídeo no Instagram dela dizendo assim, ó, aqui tá o restaurante, uma coisa assim, eu não me recordo bem, que eu vi muito rápido, tava almoçando com ela, olha aqui, Hugo, chega a ser triste que eu vou falar, mas é a realidade. Ela falou aqui, ó, tá aqui, ó, eu ouvi os meus amigos dizendo que a minha comida era boa e tal, tal, tal. E eles diziam assim, ó, você tem que abrir um restaurante. Ela foi abrir um restaurante. Pasmem, ela abriu um restaurante. Sabe quem são as únicas pessoas que não vão almoçar no restaurante dela? A família. Os amigos. Aquelas pessoas que, nossa, cozinha. Aí ela disse assim, ó, quando eu dava minhas festinhas, que eu botava comida lá para todo mundo comer, aparecia todo mundo. Agora, para me prestigiar no meu trabalho, ninguém vem. Ali ela estava manifestando o quê? Uma frustração.
Mas por quê? Porque aí entra o ponto. Provavelmente ela não conheceu o método altar de alinhamento, né? O que seria isso? As pessoas que normalmente convivem mais próximas de vocês hoje são as que menos vão validar vocês na vida. Os colegas de vocês hoje, Cauã, as pessoas que mais abençoam a Fortaleza Cursos aqui, em matrículas e tudo mais, são pessoas que eu nunca convivi. Os meus amigos mesmo nem botam pé aqui. Ou se vem aqui, vem, vai embora, mas não... Vou te falar, Cauã, é muito raro eu ver um dia um suposto amigo vir trazer o filho dele para estudar aqui comigo. Sabe por quê? Porque ele convive comigo como uma pessoa humana. Então, ele não vai validar o meu trabalho porque ele convive comigo na forma mais íntima. Então, eu não. Eu vou botar meu filho... Eu sei quem é o Hugo, entendeu? Então, esse é o ponto. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Para que isso não gere frustração. Porque amanhã você, de repente, vai ter uma pessoa que diz que é muito tua amiga e ela vai dizer assim, ó, arrumei um emprego. Aí você fala, pô, esse cara é meu amigão. O que no teu coração você vai sentir? Como ele arrumou um emprego, ele vai conseguir pra mim, porque a gente é amigo, não é? E às vezes o cara nem lembra mais de você. Ele tá vivendo a vida dele. Aí você se frustra e fala, pô, o cara falava que a gente ia estar junto até o fim. Cara, o que eu mais tive na minha adolescência e juventude eram pessoas que diziam assim pra mim, ó, Hugo, até o final da vida a gente tá junto. A última pessoa que disse isso pra mim já deve ter mais de 10 anos. E aí? É o que eu estou te explicando, mas por quê? Porque isso faz parte da vida e a gente não pode se frustrar com isso. Eu sei que até meio, né, parece meio doloroso ouvir isso, mas quando você cria essa autoconsciência de entender, somos seres imperfeitos. E por que eu estou falando isso? Porque eu provavelmente também fiz isso com muita gente. Talvez tem gente que está aqui me assistindo dizendo assim, pô, mas tu também me magoou. Ó, se eu te magoei, você me desculpe, tá? Porque eu nem lembro. A grande realidade da vida é essa. Quem magoou a gente nunca esquece. Mas quem a gente magoou, a gente nem lembra. Então, o que eu busco sempre exercitar na minha cabeça, Cauã? Como eu sou um ser imperfeito, eu não posso dedicar o meu tempo e energia com coisas que vão potencializar as minhas fraquezas. Eu preciso entender que o outro tem as dificuldades dele, como eu tenho as minhas, e a vida segue. Assim, a gente vai tendo mais prosperidade. Perfeito. Minha família, que tem exatamente esse meu problema. Pensando o tempo todo que o outro não ajudou, sei lá o quê. Isso aí faz mais de 30, 20 anos e continua com esse mesmo pensamento e não muda. Não muda mesmo. Sim. E esse é o ponto, porque na realidade, e o que mais frustra geralmente a pessoa é porque ela vê que o outro está vivendo a vida dela e ela fica se autocomiserando com o sentimento dela. E aí é fato. Decisão. Eu tive muitas pessoas, por exemplo, que me traíram, me magoaram, me deram volta, me roubaram. Eu decidi não me apegar a esse tipo de sentimento. Eu relevei. Sabe por que eu relevei? Por uma decisão estratégica. Se eu continuasse remoendo esse tipo de sentimento, quem iria se ferrar era eu mesmo, cara. Eu é que ficaria com o pé atrás com todo mundo, eu que ficaria com o pé atrás de viver. Só que a vida é uma só e eu tenho que viver. Quer você goste ou não, você vai ter que viver. Então, quanto mais cedo você ressignifica a autoconsciência, cara... Hoje em dia eu não boto excessivamente o coração mais em ninguém. Não é por nada. É porque se eu colocar, eu sei que a uma hora essa pessoa vai errar comigo e aí eu vou ficar frustrado. Então, para eu não me frustrar, eu entendo. Pô, legal, a pessoa fala coisa boa para mim, mas eu sei, cara, legal. Mas daqui a pouco pode ser que isso mude. A vida o tempo todo muda. Sim. É sem pergunta, mas falar. Pode falar, claro. Também existem pessoas que acontece uma coisa séria e nesse momento ele vai falar pra você que você tá contigo a pessoa quando acontece assim depois de tempo. Sim, isso e assim... Acontece bastante. Ela vai, manda mensagem, fala que sempre vai estar contigo nesse momento difícil. Aí quando vai decorrer do tempo passando, ela vai, some, não manda mensagem, textos que elas mandavam antes. Sim. E assim, uma coisa, Sara, que é muito bom para você sempre lembrar é as pessoas que vão de fato contribuir com o teu destino, elas vão permanecer porque faz parte da vida que tem que ser com você. Quem não for, vai chegar, vai viver uma etapa e vai embora. Quanto mais cedo a gente... Isso não é frieza. Isso é maturidade, tá? Geralmente as pessoas muito intensas, elas fazem assim, ó. Ah, vamos ser amigo o resto da vida. Pô, é muito bom a gente ouvir isso, sim ou não?
Mas se você criar autoconsciência e dizer assim, cara, ela tá empolgada, tu fala isso pra você. Pra quê? Pra tu não se frustrar. Hoje eu converso com muito adolescente que tá muito frustrado e fala assim, pô, a pessoa prometeu tudo pra mim. Tem mulheres, por exemplo, que os homens prometeram pra ela uma vida de rainha. Aí no primeiro ano casado se separou. Tem homens que, por exemplo, botaram o coração em casamento dizendo, caraca, essa mulher é tudo pra mim, ela disse que ia estar comigo até o fim, daqui a pouco me trocou por outro. A gente não tem como prever. Não estou dizendo que a gente não vai sentir, não estou dizendo que a gente não vai, às vezes, até sofrer. Isso é normal, que é da natureza humana. A gente é um ser assim. A gente tem empatia, tem emoção, tem tudo. Agora, o que a gente precisa entender é, independentemente do que seja, eu ainda continuo tendo o poder da decisão. Eu é que decido se eu vou permanecer assim, eu é que decido se eu vou continuar desse jeito, ou eu que decido. Cara, da mesma maneira que hoje foi frustrante, cara, agora é a hora de... Recentemente, conversando com uma jovem, ela muito triste, pô, uma situação grave que ela passou, ela virou pra mim e falou assim, cara, eu decido continuar a viver. Eu falei, é isso aí. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. A única coisa que eu disse pra ela, eu falei assim, ó, chore tudo que você tem que chorar. Porque não tem problema nenhum da gente chorar quando tá chateado e tá magoado, tá? Você fecha a porta do teu quarto, chora, soca a parede, xinga a pessoa no teu ambiente secreto ali, fala tudo que você tá sentindo. Mas quando você for para o lado de fora de novo, continue a viver. Porque a vida é assim, frustração, alegria, tristeza, renovo, e vai, e vai. Isso se chama vida. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Lembrando que não esqueça de ativar o sininho, compartilhar, curtir, enviar para sua mãe, para seu pai, amigo, tio, enfim. E na semana que vem a gente vai estar junto aí de novo.